nesse retiro de carnaval está em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 15. Lucas 24, 15, que diz assim: enquanto iam conversando, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Vou ler mais uma vez, se você quiser feche os olhos, deixa a palavra de Deus cair no seu coração. Enquanto iam conversando, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Lembrando que nós estamos falando daquela passagem dos discípulos de Emaús, que depois de verem o seu Senhor, o Mestre Jesus, morto na cruz, eles desiludidos, sem esperança, caminharam de volta para suas casas. E eles eram de Emaús, cerca de 16 quilômetros de Jerusalém. E eles então foram embora. E é interessante porque no primeiro momento eles iam conversando de uma forma talvez derrotada. Eles iam falando sobre todas as esperanças que eles tinham, mas que infelizmente se esgotaram, porque eles colocaram toda a sua esperança naquele homem que pregou coisas bonitas, que curou o povo, que disse o que ninguém tinha dito até aquele momento, que ensinou eles a rezarem, que chamou Deus de Pai e nos fez entender que somos irmãos, que curou o leproso, o cego, acolheu a prostituta, abraçou o leproso, ressuscitou o morto. Esse Jesus realmente fez coisas fantásticas. E eles então acreditaram que aquele homem sim mudaria o mundo, mas colocaram numa cruz e morreu. E eles então resolveram voltar. Fazer o que aqui? Aquele que nos trouxe não está mais. Vamos então embora. E eles foram conversando sobre tudo isso que eles viveram, mas também sobre a experiência de derrota que tinham. Contudo, no versículo 15, nós percebemos que Jesus se aproxima deles. Jesus se aproxima e caminha com eles. E no meio de tanta frustração, no meio de tanta decepção, o Jesus que eles não reconheciam, né? Mais para frente você vai perceber isso, mas esse Jesus que eles não souberam reconhecer, até porque se quer passar pela cabeça dele que ele poderia fazer isso, porque afinal de contas eles o viram morrer, eles o viram talvez ser colocado no túmulo, mas Jesus se aproxima deles e caminha com eles. E este é um caminho interessantíssimo, porque Jesus começa a conversar com eles e Jesus relembra mais do que talvez eles estivessem pensando em relembrar. Jesus vai até a criação dos tempos. Jesus fala sobre os profetas, Jesus fala sobre toda a caminhada, sobre toda a história do povo de Deus, até o momento dele se revelar. E Jesus então faz com eles toda uma avaliação da história da humanidade, da história do povo amado de Deus, dos filhos de Deus, que continuam amados e que ele tinha ido lá para dar a vida por eles. Meus irmãos, talvez não precisemos voltar até os nossos antepassados, mas se nós conseguíssemos voltar pelo menos este ano, esse momento, e fazer essa caminhada de nos avaliar e entender como está a nossa vida, em quem estamos pondo a nossa esperança, como estamos nos realizando, como estamos nos realizando como pai, mãe, filho, como esposo, como profissional, como pessoa, como crente, como alguém que crê em Deus. Como estamos nós? Vamos fazer deste carnaval esse momento de podermos fazer esse início de caminhada com Jesus. Caminharemos de forma muito mais profunda na quaresma. Mas nesse momento eu quero fazer um convite. Que possamos nesse carnaval ter essa convicção que somos convidados a nos preparar para um tempo de reflexão. Precisamos parar. Acredito que na quaresma nós mergulharemos numa experiência profunda de reflexão e conversão. Mas se estamos indo para uma direção, não é possível você estar indo para uma direção e imediatamente virar para outra. O carro capota. É necessário então parar. Parar, reajustar, posicionar para outra direção e aí então seguir. Hoje eu te convido a parar.
Eu te convido a, nesse momento, fazer essa reflexão e parar. Simplesmente, não tome decisão agora, pare. Neste carnaval, eu te convido a parar, a reconhecer como está a sua vida. E a partir de então, vamos dar sequência. Mas é fundamental que você se disponha a parar, que você abra mão da verdade, de ser dono da verdade, que você abra a possibilidade de ouvir a Deus para que Ele possa fazer uma correção de rota na sua vida. É impossível converter-se, é impossível mudar de opinião se a gente não se abre a escutar a Deus, a saber o que Ele quer para nós. Hoje, de forma muito suave, eu te convido a parar. Pare. Abra a possibilidade de ter mudança na sua vida. E aí, nós vamos continuar. E parar por quê? Parar porque nesse momento, da mesma forma que Jesus se aproximou daqueles discípulos, Ele se aproxima de você. Jesus se interessa por você. Ele não te abandonou. Talvez como aqueles discípulos você teve esse sentimento. Jesus me abandonou, Ele foi embora, Ele morreu. Não. Jesus não abandonou, Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele se aproxima de você agora. Ele se aproxima para te dar toda a atenção, todo o cuidado que você merece. Esse cuidado, essa atenção, a própria igreja nos instruirá de como usufruir disso na Quaresma. Hoje é o tempo de parar. O tempo de parar. O mundo te faz muitos convites. O mundo é barulhento nos convites. Festas, televisão, tudo isso que a gente tem visto. Mas hoje Deus te chama a parar. Pare. Pare. Deixa Jesus se aproximar de você. E aí, na sequência, nós vamos ver o que Ele tem preparado para cada um de nós, mas de forma muito especial para você.